Vamos ler o texto sagrado. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado nas palavras da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernimento também do bem como do mal. Amém? O texto que nós acabamos de ler, que foi escrito aos hebreus, que estavam passando por momentos difíceis por conta da perseguição religiosa. Eles vivendo um momento onde ser fiel exigia que você passasse pela perseguição e pela prova de você se doar tanto a sua fé, o seu tempo, a sua devoção, como também a sua comodidade, o seu conforto. Porque se você fosse fiel na época que esse texto foi escrito para esses hebreus, você perderia talvez as suas propriedades, você perderia talvez os seus familiares, perderia talvez a sua liberdade por crer e por permanecer fiel diante do Senhor. O texto foi escrito para confirmar, para afirmar aqueles que estavam, por causa desses sentimentos todos gerados pela perseguição, trazer a eles conforto e convicção do que eles deveriam fazer. Porque o que estava acontecendo era o contrário. Em vez de estarem firmes e constantes, eles estavam errantes pelo caminho. Eles estavam indecisos e muitos estavam cogitando abandonar a fé. Muitos tinham parado de frequentar as reuniões da igreja e muitos estavam querendo voltar ao judaísmo, que era a sua religião de antes de conhecerem o cristianismo. O texto é escrito para confrontá-los e edificá-los, para trazer para eles a certeza do que eles deveriam ter e sair da meninice que eles estavam vivendo. O texto começa no capítulo 1, 2, 3 e 4, trazendo os princípios gerais da fé cristã. Poderíamos dizer assim, o beabá, a coisa básica, os princípios, os fundamentos do Evangelho de Cristo. Aquilo que, como o texto mesmo vai dizer, eles já tinham ouvido não uma vez só, mas várias vezes aquilo. E não só ouvido várias vezes, como se um dia intensivo houvesse falado várias vezes, mas por um grande período de tempo. Então o autor olha para eles e fala o seguinte: vocês estão ouvindo o Evangelho, o princípio do Evangelho, o beabá do Evangelho, os fundamentos do Evangelho, há tanto tempo, vocês já deveriam estar crescidos e maduros na fé para resistir a esses problemas que vocês estão enfrentando, para serem mais firmes e consistentes na fé de vocês. Porque se vocês têm tanto tempo na fé e têm ouvido sempre esses fundamentos, como é que vocês permanecem então tão frágeis diante da perseguição, diante das angústias e diante dos confrontos que vêm contra vocês? Então ele vira para aqueles homens e chama eles de criança, chama eles de atrasados, em outras palavras, chama eles de retardados. Vocês são muito devagar, vocês estão fora do tempo, vocês estão atrasados na fé, vocês estão tardios naquilo que vocês já deveriam estar avançados. Então o autor começa a confrontar eles a respeito da sua estatura na fé, uma estatura tão baixa que ele chama eles de crianças na fé, embora tivessem muito tempo de evangelho. Nós estamos vivendo um momento na nossa época, no século 21, o qual essa mensagem é tão pertinente quanto foi naquele momento. Embora no Brasil nós não estejamos vivendo uma perseguição religiosa, há muitos que estão inconstantes também na fé cristã. Há muitos também que tropeçam em coisas tão bobas e desviam da fé, que é uma coisa impressionante, para não dizer frustrante. Nós estamos vendo ontem, eu e o Jonathan no discipulado, que entre
cada 50 milhões de cristãos, 40 milhões no Brasil estão fora das igrejas. 1/5 só dos cristãos estão regularmente ouvindo a palavra de Deus e permanecendo na fé consistente. 1/5. Significa que cada 5 pessoas que nós evangelizarmos, infelizmente, 4 vão se desviar. E os motivos são os mais diversos, mas o principal deles é a meninice espiritual, ou o retardo espiritual. Por isso que o tema dessa mensagem de hoje é o crente retardado. Não é no sentido irreverente de um insulto gratuito, mas no sentido de tardio, de paralisado, de atrasado na fé. A minha oração é que nós não sejamos aqueles que retardam na fé, mas aqueles que avançam, aqueles que amadurecem, ao invés de parecerem meninos e meninas na fé cristã. O versículo de número 11 fala para nós a respeito de que existe muito a ser dito sobre a fé cristã. Há muito a ser desenvolvido da palavra de Deus no coração da igreja. A igreja precisa e tem muita coisa para aprender. Isso que ele está dizendo. Existe um aglomerado de conteúdo que precisa ser colocado à disposição da igreja, que é ensinamentos, doutrinas e vivência espiritual que a igreja precisa ter. E esses homens estavam precisando disso. A igreja está precisando disso. Mas o que estava acontecendo, como o versículo 11 vai dizer para a gente, uma comida sólida, mais difícil de ser engolida, não estava sendo por eles digerida por um simples motivo, que o versículo 11 vai dizer, porque eles não estavam dando a devida importância para o que estava sendo dito. Em outras palavras, eles estavam sendo negligentes quanto a ouvir da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus era enviada para eles, alguém ia pregar o evangelho para eles, eles faziam pouco caso da mensagem que era levada para eles. Quando alguém chegava e exortava eles, você precisa voltar aos caminhos do Senhor. Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos esperança. Então você tem que parar de andar desesperançoso. Você precisa ser mais consistente, porque Cristo foi fiel e Ele é o fundamento da nossa fé. Ele levou todas as nossas dores, então você não precisa mais sofrer por angústias. E essas mensagens eram levadas para a igreja, mas eles faziam pouco caso, negligenciavam os conteúdos. Não só aqueles mais importantes, como também aqueles mais simples. Tanto é que no versículo 12 ele vai dizer que eles já deviam ser mestres, eles já deviam estar ensinando a outros, já deveriam estar frutificando aquilo que foi plantado nos seus corações, eles já deveriam estar como uma árvore que produz frutos e outras sementes para que hajam outras árvores. Mas o que estava acontecendo? Por causa do seu retardo espiritual de não querer ouvir as palavras de Deus, fazer pouco caso dos ensinamentos que estavam sendo entregues a eles, eles não conseguiam ensinar nada a ninguém. Não só não ensinavam nada a ninguém, como também não aprendiam nada de ninguém, porque faziam pouco caso da fé. Então ele vai dizer o seguinte, que eles ainda tanto não cresceram espiritualmente, que não conseguem produzir nada, como não conseguem digerir, mastigar, processar nada. Em outras palavras, ele vai dizer o seguinte, que vocês já estão velhos no tempo, mas vocês não desenvolveram dentes para poder comer comida mais sólida. Então a imagem que nós fazemos não é de um adulto pendurado no seio da sua mãe, mamando ainda, mas é de um adulto que tem o corpo de uma criança e não desenvolveu dentes para comer comida mais sólida. É um adulto no corpo de criança. Então ele diz, vocês não conseguem mastigar esses ensinamentos mais fortes, mais sólidos, mais necessários, porque vocês nem conseguiram ainda se alimentar das coisas básicas. Ele vai chamar as coisas básicas o Evangelho de Cristo, que é o sacerdócio de Jesus Cristo em ir ao céu representar os homens, e também o apostolado de Cristo, que veio do céu para representar Deus entre os homens.
Ele fala: vocês não conseguiram nem digerir isso, vocês estão precisando do quê? Amadurecer. Vocês estão precisando criar, vocês estão precisando ainda receber ainda o leite, porque vocês ainda não têm as suas gargantas e o seu estômago preparado para receber um alimento sólido. Você imagina você dar para uma criança recém-nascida que vive de leite, você dá uma batata para ela, o que vai acontecer? Vai engasgar. Ela não tem capacidade ainda nos seus músculos e no seu aparelho digestivo para processar tal alimento. Ela não consegue. Por isso eles ainda não tinham amadurecido e desenvolvido ainda capacidade para conseguir receber alimentos mais sólidos. Eles precisavam ainda de leite. Nem os fundamentos estavam ainda bem alicerçados. No versículo 13, ele fala qual que é a consequência disso. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado no quê? Na palavra da justiça. Por eles não desenvolverem, não se alimentarem adequadamente daquilo que lhe foi dado, não ouvirem e processarem aquilo de forma adequada, eles estavam não só vivendo uma meninice espiritual, mas eles deixavam de experimentar os resultados de uma fé verdadeira nas suas vidas. Eles não tinham a experiência de sentir na pele o quê? As marcas de Cristo. Eles não tinham a experiência de ter a sua vida transformada pelo Evangelho. Eles não tinham a experiência de ter um novo nascimento em si. Eles não tinham a experiência de serem novas criaturas em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles não se alimentavam dessas coisas. Eles não se alimentavam dessas coisas. Não é aqui não. Então, eles não estavam se alimentando dessas coisas. Então eles não cresciam, não amadureciam. E o que acontecia? Eles não experimentavam uma fé verdadeira. No versículo 14, ele diz ainda assim: diferente desses que eram nécios, que não tinham experimentado, não tinham vivido, eles também não tinham o quê? Discernimento. Eles não tinham discernimento para saber a diferença entre o bem e o mal. Eles não tinham como diferenciar as coisas perfeitas das coisas imperfeitas, das coisas sólidas das coisas simples, das coisas más das coisas boas. Isso trouxe neles uma inevitável perdição e falta de experimentar a persistência, a perseverança que a fé exige de nós. Se nós queremos ser maduros, nós precisamos aprender com o erro desses irmãos. E mais do que aprender com o erro deles, nós precisamos aprender o que o autor quer dizer para nós que nós precisamos ter para não sermos esses retardados espirituais. Há vários perigos para aquele que não amadurece na fé. Mas eu quero citar 3 que o texto nos mostra aqui, motivos os quais nós precisamos amadurecer na fé cristã. O primeiro deles está implícito no texto. O primeiro deles é porque crianças desnutridas não têm força. Diante das tempestades que a vida vem, os pesados fardos que vêm sobre nós como perseverantes e firmes e fiéis em Cristo Jesus, são fardos que precisam de pessoas fortes, com as costas largas para poder resistir tais afrontas. Não é fácil para ninguém. Jesus nunca disse que seria fácil para aquele que permanecesse fiel diante da sua palavra para resistir às coisas do mundo. Ele disse que viriam coisas contra nós. Ele disse que viriam coisas difíceis para nós enfrentarmos e levarmos muitas vezes coisas nas nossas costas. Pesados fardos, no sentido não da fé, mas no sentido do mundo contra nós. A Bíblia fala assim que o mundo odeia aqueles que servem a Jesus Cristo. Então muitas vezes nós vamos sentir o quê? Perseguição, afronta, insulto daqueles que não são da fé. E para isso nós precisamos ser o quê? Fortes.
Crianças que não têm ali alimento sólido, elas não conseguem resistir aos pesados fardos que vêm sobre nós. Como minha avó Doquinha dizia, finada avó Doquinha, ela dizia que aquele que não come bem não consegue subir a subida. É bem isso. Quando nós não conseguimos nos alimentar de coisas sólidas, firmes, nós também não conseguimos manter uma rotina de exercícios que são necessários para a gente continuar a nossa vida no dia a dia. Se a gente não tiver uma alimentação boa, a gente não consegue se manter de pé. Aquele que já ficou por grandes períodos sem comer, sabe o que significa isso? Nossa perna treme, nossos olhos tremem, nossos braços ficam fracos, nossa mente malemar consegue pensar, porque a desnutrição faz de nós fracos. E o que eles estavam precisando para permanecerem constantes era de força. E o Evangelho de Cristo só pode nos dar força se ele for aplicado nos nossos corações. O poder de Deus está contido na sua palavra. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim que o Evangelho é a loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para a igreja. O poder da força está naquele que ouve e aplica o Evangelho no seu coração. Caso contrário, há então a fraqueza. E que criança poderia levar os fardos tão pesados que um adulto leva? Por isso é necessário amadurecer. É necessário se fortificar no Senhor. Sem isso, nós não conseguimos ir adiante. Nós não conseguimos permanecer no caminho. Sem isso, nós somos alvos fáceis das ciladas do inimigo. Porque fácil e alvo fácil é aquele que não tem força para lutar contra as tempestades que vêm contra nós, as lutas que vêm para nós batalharmos e as dificuldades que nós temos que muitas vezes enfrentar. Jesus disse que estaria conosco o tempo todo, mas o problema desses homens é que eles não tinham talvez Cristo, porque eles não ouviam sobre Cristo. O problema desses homens talvez é porque eles não tinham em estima, em relevância, em importância Cristo, por isso que não ouviam a sua palavra. Jesus diz que aqueles que são dele ouvem a sua voz e vão até ele. O problema dessa igreja aqui não era a falta de Deus chamá-los, era a falta deles quererem ouvir. Eles eram negligentes. Então, primeira coisa, nós precisamos amadurecer para que possamos ter força. A segunda coisa que nós precisamos, que a imaturidade faz conosco, é justamente a insensatez. Faz de nós insensatos. O que é uma pessoa insensata? É que não consegue diferenciar uma coisa da outra. É que não consegue discernir a diferença entre as coisas. Para ela tudo é igual. É como se fosse um daltônico que olha para a cor preta e para a cor amarela e pensa que é a mesma coisa. O daltônico espiritual é aquele que não tem discernimento. Aquele que não consegue saber a diferença entre o bem e o mal, como o versículo 14 diz para nós. Aqueles que são fracos na fé, não têm conhecimento de Deus nas suas vidas, não têm e não ouvem a voz de Deus orientando eles no caminho que eles devem andar, eles se tornam crianças na fé, se tornam atrasados na fé e muito pior do que isso só, eles se tornam pessoas que não sabem discernir o bem do mal. Se nós da igreja soubéssemos discernir o bem do mal. Os profetas disseram certa vez: olhe para esse povo, ele não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Oséias vai dizer que o povo não só não sabia discernir a diferença da mão direita para a mão esquerda, como também eles estavam perecendo por falta de conhecimento, por falta de instrução. Eles não sabiam o que era bom e o que era ruim, não sabiam o que era certo e o que era errado. A igreja muitas vezes, as pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes não sabem diferenciar o que é um ato mundano e o que é um ato santo. Por isso que muitas vezes entra dentro da igreja de uma forma camuflada e as pessoas aceitam como vindo de Deus algo que não é. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual, porque são crianças. Se você colocar na mão de uma criança
um fósforo, uma arma, ela não vai saber a diferença que tem entre isso e um chocalho. Para ela é a mesma coisa. Se você dá uma faca na mão de uma criança, ela pensa que é brinquedo, ela vai pôr na boca. Por quê? Porque não tem discernimento. A igreja de Deus precisa não só ter força para sustentar as adversidades que vêm contra ela, mas a igreja precisa ter discernimento espiritual para saber o que é bom e o que é ruim nas nossas vidas, o que precisamos rejeitar e o que precisamos abraçar na fé cristã, o que precisamos expulsar do meio de nós, o que precisamos de fato tirar das nossas vidas e aquilo que nós precisamos introduzir nas nossas vidas. O discernimento espiritual é um dom que Deus dá para aqueles que comem alimento mais sólido, para aqueles que amadurecem na fé, para aqueles que não se contêm apenas com leitinho, mas aqueles que querem crescer como toda criança deseja, naturalmente, ser adulto. Nós precisamos entender que mais do que força, nós precisamos de discernimento. Precisamos diferenciar o bem do mal. Além dele listar a força e o discernimento, ou a falta de discernimento que os crentes imaturos tinham, a insensatez que eles tinham, ele vai dizer mais um, que é o terceiro, que é a causa da meninice ou do retardo espiritual, que está no versículo de número 13, a experiência. O texto vai dizer assim, que por causa que eles têm sido alimentados apenas com leite, e muitas vezes nem com leite, como eles não tiveram uma postura de desenvolver dentes para de fato digerir e fazer a digestão dessas coisas espirituais mais elevadas, mais profundas, para resistir o mal e viver uma vida certa, eles têm também deixado de pertencer, de experimentar, de vivenciar as coisas espirituais nas suas vidas. Como eles não sabem diferenciar o certo do errado, eles não conseguem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não conseguem degustar uma vida na palavra da justiça. Não conseguem sentir o que é de fato o bom de Deus. Não conseguem talvez entender o que o amor de Deus é em relação à diferença do amor do mundo. Pela falta de discernimento, eles têm experiências deturpadas, experiências más, porque não sabem andar num caminho bom, então não conseguem andar em passos retos em direção a Cristo, mas antes ficam trocando de rota o tempo todo, como um carro desgovernado, sem motorista, ou então alguém colocado numa cidade que não conhece, andando para todos os lados sem GPS. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho que nós precisamos trilhar. Existe um caminho da experiência com Cristo, um caminho de andarmos em Cristo, de experimentarmos a vida em Cristo. Mas aquele que não pode ter o alimento ouvido da palavra de Deus em si, não pode ter força, não pode ter discernimento e por isso não pode ter uma viva vida com Deus. Não pode experimentar as coisas elevadas, não pode experimentar uma vida que possa resistir às dificuldades, possa resistir à tentação, que possa resistir os maus pensamentos, que possa vivenciar a vida com Deus, que possa experimentar a justiça nas nossas vidas feita por Cristo. Nós como cristãos não podemos ser só aqueles que contemplam outros experimentando a vontade de Deus, mas temos que ser aqueles que também experimentam a vontade de Deus em nós, aqueles que vivenciam o Evangelho, aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e por ouvirem a palavra do Evangelho, eles exercitam uma vida nos passos do Evangelho. Agora a imaturidade, ela faz com que nós nos tornamos não só fracos, não só insensatos, mas nos faz ter falta de experiência. Crianças não têm experiência. Crianças não sabem se comportar na vida. Crianças não sabem como lidar com os problemas. Crianças não sabem como elas devem encarar as dificuldades. Crianças não conseguem suportar decisões complexas da vida. Crianças não conseguem fazer esse tipo de coisa, porque ela não tem a experiência necessária.
E a experiência que nós precisamos ter não é uma experiência de ter passado por momentos ruins, de pecado, para entendermos a importância da santidade. Não. Para você entender que existem coisas ruins, não precisa ser experimentado o ruim para saber que é ruim. Basta alguém que sempre come bolos bons saber que qualquer coisa fora daquilo é ruim. Basta alguém que sempre experimentou coisas boas e saudáveis vai saber que qualquer coisa fora daquilo é ruim. Não é necessário alguém experimentar o ruim para saber o que é bom. Cristo nos deu, pela sua palavra, discernimento para andarmos aonde? Na sua reta justiça. Crentes maduros experimentam a palavra de Deus, experimentam a vivência com Deus. Agora, crentes infantis, não. Crentes infantis, não. Depois de olharmos esses 3 tópicos básicos, poderíamos citar outros, como infrutilidade. Não consegue dar frutos. Como o texto mesmo aqui disse, que eles deveriam ser mestres, eles não conseguiam fazer isso. Eles eram infrutíferos. Que eles também poderiam cair em engano. Por que engano? Porque não tinham discernimento. Qualquer criança que você ofereça um doce para ele, a criança vai. Seja na mão de uma pessoa boa, como um médico atraindo uma criança para ser tratada por remédios e tratamento, ou seja um pedófilo chamando uma criança com um doce. Ela não sabe discernir a diferença, por isso ela pode ser enganada. Cristo tem uma preocupação muito séria com a sua igreja em relação a isso. Ele sempre diz: existem falsos mestres, existem falsos profetas, existem falsos pastores, existem falsos ensinadores. E o que ele quer da igreja dele é maturidade. Maturidade. Para poder resistir à conversa do mal e poder ouvir a boa palavra do bom pastor, que chama as suas ovelhas e elas o reconhecem. Crianças, retardados cristãos, retardados espirituais, não conseguem ter força, não conseguem ter discernimento e não conseguem ter experiência. Agora a pergunta que fica para nós, olhando para tudo isso, nós podemos pensar: mas como então ter maturidade espiritual? Será que o texto nos ensina como ter maturidade espiritual? Será que ele nos ensina como crescer na nossa fé com Cristo? Sim. E ele cita 2 coisas para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 2 coisas. Primeira delas, versículo de número 11: portanto vos fizestes negligentes para ouvir. O motivo deles não crescerem é porque eles não ouviam. Então, se eles começassem a ouvir, então eles começariam a crescer. Aqui já é o primeiro ponto. O primeiro ponto que o cristão precisa entender para poder amadurecer na fé, poder ser uma fruta madura que oferece um bom gosto para aquele que a desfruta, é justamente isso: ser ouvinte. Ouvir a palavra de Deus, se atentar, dar relevância para o que Deus quer falar para a sua igreja. Isso implica em nós virmos aos cultos, isso implica em nós participarmos de estudos, isso implica no nosso devocional diário nas nossas casas com as nossas Bíblias, isso implica numa vida diária buscando entender a vontade de Deus, isso implica em desejar o alimento sólido da parte de Deus que está revelado na sua palavra. Ouvir a voz de Deus é se colocar à disposição para aprender. Só amadurece e cresce e frutifica aquele que primeiro é edificado. Não existe fruta madura fora da árvore. Não existe frutificação do fruto sem a árvore. A igreja, para ser igreja, para frutificar, para crescer e para amadurecer, precisa estar ligado em Cristo na sua igreja. Por isso que Cristo vai dizer em João 15: aquele que está em mim produz fruto, mas aquele que não está em mim, sem mim, nada podeis fazer.
vocês são galhos, eu sou a videira verdadeira, Jesus diz. Aquele que está em mim dá muito fruto, mas aquele que não está em mim perece, é uma vara seca. Nós precisamos ouvir, precisamos entender, precisamos nos disponibilizar para ouvir a voz de Deus, para aprender e reter no nosso coração aquilo que o Senhor e o Espírito de Deus fala à igreja. Mas há uma segunda questão que nos ajuda. Não é só o fato de nós ouvirmos, mas é o fato também de nós, para amadurecermos, precisamos de mais um item, que ele vai dizer no versículo 14. Comparando com aqueles que são perfeitos, não os imaturos, mas os maduros, ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume é uma coisa que se acontece sempre, regularmente, costumeiramente, sempre acontece, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se por um lado nós precisamos ouvir a palavra de Deus, por outro lado nós precisamos costumeiramente exercitarmos aquilo que ouvimos, colocar em prática, colocar em ação. Aquilo que nós aprendemos ouvindo das Escrituras da parte de Deus, nós precisamos reverter isso que nós ouvimos, guardando no coração e colocando em prática, exercitando a nossa vida diariamente, costumeiramente, sempre. Essa é a grande tarefa daquele que quer frutificar. Essa é a grande tarefa daquele que não quer retardar sua vida espiritual, aquele que quer desenvolver a sua vida com Cristo e quer crescer na graça, que quer se tornar alguém maduro, um adulto espiritual, não como aqueles coríntios que Paulo vai dizer no capítulo 3, que vocês são homens carnais, eu não consigo falar com vocês sobre coisas espirituais, porque vocês são carnais, vocês são meninos, vocês só querem tomar leite, mas vocês precisam mais do que leite, vocês precisam criar em vocês, através do ouvir, desenvolver dentes e estômago para vocês poderem digerir, mastigar e usufruir das coisas que Deus tem para vocês, para que vocês possam crescer e madurar para a glória de Deus. E esse é um exercício, como de uma academia, que você vai regularmente tratar dos seus músculos e ali você faz movimentos repetidos. É isso que nós como igreja precisamos fazer, botar em prática. Ele fala assim de exercitar os sentidos. Alguém que trabalha com caça, por exemplo, de tanto participar, de entrar em mata fechada, ele já consegue discernir muito bem a diferença entre um grito de um pássaro e o rugir de um animal qualquer. Ele consegue saber onde ele pisa. Ele consegue discernir barulho por barulho, sabendo quais animais estão à sua volta. Isso é exercitar os sentidos. É estar esperto. É estar atento. É estar vigilante. Alguém que recebe o conteúdo da graça de Deus no seu coração e aprende a aplicar na sua vida e exercita isso, ele se torna alguém preparado para lidar com as circunstâncias da vida. Ele acaba se tornando alguém que está muito bem preparado para lidar com os problemas que podem ocorrer. Ele sabe como lidar em todas as situações, situações difíceis e situações fáceis, situações de bonança, situações de luto, situações de morte, situações de vida. O apóstolo Paulo vai dizer assim, aquele versículo chave que todo cristão usa: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que ele diz antes de falar isso? Soube passar pela pobreza, soube passar pela falta, soube passar pela aflição, soube passar pela tristeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes nós aprendemos a saber que podemos tudo em Cristo, nós precisamos ser exercitados, experimentados nas coisas da vida. Isso só pode acontecer quando eu e você colocamos em prática a palavra que nos é entregue. Então, queridos, o que o Espírito de Deus tem a nos dizer a respeito dessa palavra nessa noite? Primeira coisa é que nós temos muito a ouvir da parte de Deus.
há muito conteúdo disponível para mim e para você. Cabe a nós então, visto que há tanto conteúdo da parte de Deus para nos alimentar, para nos saciar, para trazer experiências boas, para nos dar sabedoria para discernir o bem do mal, para vivermos tudo isso, nós precisamos ouvir. O ouvir nos traz discernimento, o ouvir também nos traz força. Por outro lado, colocar em prática a vida daquilo que nós ouvimos, colocar em ação os ensinamentos que Deus nos dá experiência. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de força, nós precisamos de discernimento e nós precisamos de experiência. E isso se dá quando eu e você paramos para ouvir e paramos para executar o que Deus tem a dizer. Você quer se tornar um cristão maduro? Você não quer ser um cristão que retarda na sua fé, que é atrasado naquilo que o Senhor te chama? Você quer saber lidar com as circunstâncias e não ser inconstante em todos os caminhos, mas ser direto no ponto em relação ao Senhor? Amadurecer, ter o que entregar para alguém que vá desfrutar daquilo que Deus te deu, frutificar de fato, ser uma árvore frutífera, não aquela que Jesus disse que não dá fruto, ele vai cortar e lançar no fogo, mas aquela que vai dar muito fruto para a glória de Deus. Se nós queremos ser esses que dão muito fruto, que crescem e amadurecem e se tornam referências aqui na terra de como lidar com as circunstâncias e serve de inspiração para outros cristãos serem nossos imitadores como nós somos de Cristo, nós precisamos ouvir e praticar as palavras de Deus. Assim cresceremos de forma saudável, de forma eficaz, de forma verdadeira, para a glória de Deus. Amém? Quero orar com vocês nesse momento, pedir para que o Espírito de Deus possa nos dar gargantas mais largas e dentes mais fortes para podermos degustar dessas palavras que o Senhor tem para mim e para você, que são palavras para nos fortalecer, são palavras para nos dar mais força, mais discernimento e mais experiência da parte de Deus. Fechamos nossos olhos e pedimos ao Senhor. Deus, dá-nos graça, Senhor, dá-nos graça porque queremos sermos mais fortes, queremos crescer, queremos desenvolver o ministério que o Senhor nos deu, queremos ser crentes, não que são, Pai, desleixados, crentes que são tardios, que tanto tempo passa e não muda nada, que não amadurece, que não desenvolve, que não frutifica, que não experimenta coisas novas da parte do Senhor, que não sabe discernir ainda o mal do bem, que tem dúvidas, que quer muitas vezes e até cogita voltar para trás. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos fortificar nessa noite, e que essa palavra possa nos confrontar no coração e na mente, e principalmente nos ouvidos, para podermos ouvir a Tua voz, e ouvindo a Tua voz possamos, Senhor, sermos atraídos a Ti, para vivermos como Tu nos diz, para vivermos no nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, nessa prática diária, Senhor, que se torne um costume na vida da igreja, esse discernimento, essa experiência, essa atividade, Senhor, de colocar em prática tudo que o Senhor nos ensina pela Tua palavra. Nos ensina a ser obedientes, nos ensina a ser cautelosos, nos ensina a ser diligentes, nos ensina, Senhor, a ser reverentes, nos ensina a ser sensatos, nos ensina, Senhor, a sermos filhos que honram o Teu nome, nos ensina a ser crentes maduros para a glória do Teu nome. Não deixa, Senhor, nós sermos retardados, não deixa nós sermos, Senhor, atrasados, infrutíferos, mas, Senhor, nos edifica na Tua palavra nessa noite e nos leva para o confronto das mudanças, Senhor, e saindo da mesmice, possamos ouvir e, Pai, avançarmos para a Tua glória e para a Tua honra no nome de Jesus. Amém.